E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado está neste momento, agora pela manhã, sabatinando o ex-ministro André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao STF. As informações de bastidores dão conta de que, apesar do jantar oferecido por Bolsonaro na noite de ontem para lideranças evangélicas no Palácio da Alvorada, senadores dizem que o governo não demonstrou empenho nesses últimos dias pela aprovação de André Mendonça. Pós-graduado em Direito pela Universidade de Brasília e pastor na Igreja Presbiteriana Esperança, em Brasília, onde ele foi advogado-geral da União de janeiro de 2019 a abril de 2020, quando foi nomeado ministro da Justiça. Em março de 2021, voltou a chefiar a AGU. Em agosto deste ano, deixou o posto de advogado-geral em razão a essa indicação para o STF. Após a sabatina que está neste momento ocorrendo, a indicação terá de ser votada no plenário do Senado. Se aprovado, ele irá substituir o ministro Marco Aurélio Mello, que se aposentou no dia 12 de julho. Eu já estou conectado aqui com o Dr. Sebastião Domingues, da coluna Mais Visão, aqui da SP Rio Mais. Dr. Sebastião, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à SP Rio. Bom dia a todos, estão me ouvindo bem? Tudo ótimo, doutor. Zé Guilherme e Sebastião, doutor Sebastião, aí a gente está vendo, acompanhando neste momento essa sabatina do André Mendonça. E Zé Gui, realmente, pelo que consta nos bastidores, há uma certa conflito aí com relação a esse empenho. O governo não teria se empenhado aí nos últimos dias para a aprovação de André Mendonça. A gente tem que ver como é que está o clima, né, dessa aprovação, dessa indicação ao STF. Pois é, doutor Sebastião, o Bolsonaro disse que queria um ministro terrivelmente evangélico, né? Eu queria saber do senhor, para uma vaga no STF, há de se considerar essas questões de cunho íntimo religioso? É claro que não, né, Zé? Quer dizer, todo juiz, por princípio, tem que ser imparcial. Imagine, então, o ministro do STF, né, que é o juiz dos juízes, que é quem garante a obediência à Carta Magna, à Constituição, né? Quer dizer, se começar assim, daqui a pouco vão querer um juiz terrivelmente católico, outro terrivelmente branco, outro terrivelmente preto, outro terrivelmente índio, e não é por aí. Quer dizer, essas representações, elas cabem dentro do Congresso. Quer dizer, na Câmara dos Deputados, é salutar que você tenha deputados que representem segmentos da sociedade. Mas no Supremo Tribunal Federal, o que você tem que ter acima de tudo é a imparcialidade. Eu, particularmente, sou absolutamente contra a indicação de ministros do STF pelo presidente da República, por dois motivos. Primeiro, porque o presidente da República, por três motivos, na verdade. Primeiro, porque o presidente da República é transitório. Segundo, porque o presidente da República é político. E terceiro, porque o presidente da República pode ser julgado pelo STF. Então, isso aí já começa, para mim, o erro na forma de escolha. Tenho certeza que você concorda com isso também. Qual seria uma maneira de escolher, na sua opinião? O mais correto seria ou o próprio judiciário, também auxiliado pela OAB, que são as pessoas que entendem das leis, que entendem do judiciário, indicassem os nomes para a sanção do presidente da República. Quer dizer, pelo menos daria a ele a opção de 3 para ele poder escolher um deles, mas deixar a escolha eminentemente política. Aí você tem ministro que foi indicado pelo Fernando Henrique, ministro que foi indicado pelo Lula, ministro que foi indicado pela Dilma, aí chega lá o mensalão para ser julgado. Como é que fica essa situação? Quer dizer, não, é totalmente absurdo esse vínculo do STF, que tem que ser totalmente isento com qualquer pessoa ou com qualquer segmento. Mas Fala, Zé. Não, eu queria saber se esse modelo está por trás dos conflitos de hoje, né? Que a gente vê os conflitos entre os poderes, né? E continuando nessa mesma linha, na verdade é o seguinte, né, Zé? Esse conflito é sempre, como é que eu vou te explicar? É meio assim teatral, né? Porque no fundo, eles todos se temem, né? Porque um
pode cair na mão do outro, e eles todos também têm seus interesses, um precisa do outro. Quer dizer, com relação, por exemplo, à Sabatina, as últimas notícias são de que ele vai passar, né? Vai passar porque qual o interesse do Senado em brigar com o presidente da República em exercício, ou de brigar contra um ministro que pode julgar os senadores num prazo muito curto? Quer dizer, então, eles a tendência é, desde que não haja um fato relevante, muito importante, contra o André Mendonça, e o André Mendonça, o que dizem é que ele tem conhecimento jurídico, né? O que pega na história é essa história de identificá-lo com um segmento religioso. Mas eu queria comentar a questão do banhado, viu? Sim. Você até comentou na matéria anterior, Zé Guilherme, da questão da cooperativa, que o judiciário teria que decidir e tal, né? Bom, o judiciário, nesse caso, assim como no caso do Pinheirinho, assim como em outras dezenas de casos de problema de reintegração de posse, falha muito ao demorar demais para tomar decisões. O Pinheirinho era um grupo de, 100 pessoas, virou um grupo de 4.000 pessoas, porque a justiça foi postergando as decisões, dando liminares, e um probleminha virou um problemão. O caso do banhado é mais emblemático por duas questões. A primeira é a seguinte, que não é esse governo que está querendo que haja desocupação do banhado. Vários governos, inclusive do PT, já tentaram fazer isso. E isso está vinculado ao fato de que a Petrobras, quando fez a ampliação da Revap, teve que assinar um termo de conduta, um termo de ajustamento, uma compensação ambiental, e essa compensação ambiental engloba a manutenção do banhado, que é uma área de preservação ambiental. E a Petrobras deu ou vai dar dinheiro para que isso aconteça, para que se preserve a região do banhado. Então, já começa a primeira questão, é uma área de preservação ambiental. Segundo, é uma área que foi vistoriada pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil e foram emitidos laudos que as pessoas que estão lá correm risco de vida pelos gases tóxicos que são emitidos pela turfa da região e pelas ligações clandestinas que existem, e não há possibilidade de se pegar essa área e se urbanizar para que as pessoas morem lá. É uma área de preservação ambiental. Então, não há dúvida que as pessoas não podem permanecer lá. Me estranha o fato da Defensoria Pública defender a permanência deles lá numa situação de risco. Zé Guilherme, eu vou perguntar para você. Vai ter um incêndio lá, vão morrer 10 pessoas. Eu pergunto para você, quem é que vai responder por isso? Existe um risco iminente, já determinado em laudos periciais do Corpo de Bombeiro e da Defesa Civil. E isso justifica o pedido de urgência da Prefeitura. Porque, na verdade, é isso. O Judiciário fica pondo panos quentes na situação. A Prefeitura está oferecendo uma indenização de R$115 mil. Quer dizer, por uma área que nem é da pessoa, quer dizer, é uma área que era pública, a pessoa ocupou e vai ser indenizada em R$115 mil, mais auxílio moradia. Quer dizer, as condições são excelentes. Agora, todos nós sabemos que existem outras questões por trás disso, né? E uma das questões que a Prefeitura, inclusive, coloca no pedido dela é que existe realmente o tráfico de drogas instalado na comunidade, tá certo? E eles têm interesse, enfim, em se manter lá, pelo fácil acesso ao centro da cidade e pelas várias saídas que ele tem por lá por baixo você pode sair em direção à Avenida Anchieta, em direção a Santana, quer dizer, é uma área que para os traficantes interessa muito. Então, o que acontece? Você, Prefeitura, você, Poder Público, tem dificuldade em conseguir uma adesão de todos, porque, com certeza, vários ali têm interesses não declarados em permanecer ali e que não é o interesse só da moradia. Situação complicada que o Judiciário só transforma num problema cada vez maior quando não tem a coragem, que é a obrigação e dever dele, de tomar uma decisão correta. Ok, eu só queria aqui corrigir, né, que eu falei a coluna certa, o nome da coluna certa, Na Visão, né, a coluna que o doutor
Sebastião assina aqui no nosso portal SP Rio Mais, agradecendo mais uma vez aí a participação, né, do doutor aqui junto com a gente. Bom, continuando aqui com as notícias, começa hoje, né, doutor, em Porto Alegre, o julgamento dos 4 réus acusados pelas mortes de 242 pessoas em tentativa de homicídios de outras 636 no incêndio da Boate Kiss em Santa Maria em janeiro de 2013. As sessões iniciam todos os dias às 9 horas, portanto já iniciaram a primeira sessão de hoje no plenário do segundo andar do Foro Central da capital. Quando deve acabar, porém, dependerá da condução do Tribunal do Júri ao longo das próximas semanas. A expectativa do Tribunal de Justiça é de que demore aí cerca de 15 dias, pois as atividades serão diárias, inclusive aos finais de semana, até às 11 horas da noite. Ainda assim, uma série de ritos e protocolos, além das sustentações orais e dos interrogatórios, precisam ser seguidos. Doutor, eu acho que isso está muito fresco na nossa mente, né? Essa tragédia que aconteceu em Santa Maria, infelizmente. Mas o que nos causa mais suspeito, o espanto, é de que se arraste, né, o julgamento, todo esse processo se arraste por tantos anos e as vítimas, né, os familiares que ficam, essa agonia toda. O Brasil precisa melhorar isso, né, doutor? Agilizar mais a justiça, né? Nós estamos tendo um caso aqui semelhante, e o seguinte, aqui daquele americano que foi assassinado, que está sendo feito o julgamento agora aqui em São José. O fato ocorreu há 15 anos atrás. E o fato de você demorar muito para fazer o julgamento tem um outro problema, né? Você se distancia muito dos fatos. Isso tem um aspecto positivo, que é você sair do calor da emoção do problema. E tem um aspecto negativo, que as provas, os depoimentos vão se perdendo ao longo do tempo. É um julgamento, o fato que ocorreu é lamentável, é assim, inimaginável a dor que essa cidade sentiu, que essas famílias sentiram, 642 mortos, é muita gente, seguramente está entre as maiores do mundo, tragédias do mundo. Agora, vem a dificuldade, é o seguinte, né, de quem é a culpa, né? Porque, no meu entender, por exemplo, eu não acompanhei completamente o andamento do processo, mas, na minha opinião, é óbvio, né, que a Prefeitura Municipal tem participação nessa história, porque ela é a responsável pela fiscalização desses ambientes todos. Da mesma coisa a Vigilância Sanitária e a mesma coisa o Corpo de Bombeiros. Quer dizer, me parece que na época eles não tinham até o laudo, depois até começou uma comoção nacional no sentido de melhorar, agilizar mais a emissão desses laudos. Quer dizer, as condições que estavam ali colocadas, mesmo que não tivesse havido um incêndio, qualquer outro problema que tivesse acontecido ali, ocasionaria uma catástrofe, porque eram muitas pessoas num ambiente fechado, com pouquíssima possibilidade de escape. E esse é que é o maior crime. Você imagine você estar numa situação, trancado numa área dessa fechada, toda escura, e você não ter opção de sair. É lamentável esse fato. Agora, eu espero realmente que esse fato tenha sido usado como é usado, por exemplo, os acidentes aeronáuticos. Nos acidentes aeronáuticos, as investigações são feitas não para apontar o dedo do culpado, são feitas as investigações para se evitar que novos fatos como aqueles ocorram, para você determinar quais foram os fatos que acabaram culminando nessa morte. Os que estão sendo julgados agora, que são os proprietários da boate e o pessoal da banda, o produtor e o rapaz que acendeu lá o negócio com fogo, eles podem pegar, a expectativa é que eles peguem até 15 anos de prisão, né? Quer dizer, você não pode, como em outros casos, vamos supor, se eu entrar numa sala e sair atirando em todo mundo, cada tiro que eu dou eu mato uma pessoa, é um assassinato novo. Então, eu continuei provocando o fato que ocasionou a morte de várias pessoas. Nesse caso, é um fato que ocasionou a morte de muitas pessoas. Então, eu não sou julgado por cada homicídio individualmente, eu sou julgado pelo homicídio em si. Vamos aguardar, o país inteiro deve estar acompanhando esse julgamento. É importante a gente tirar lições desse fato para evitar que esse problema não se repita
nunca mais. Perfeito. Muito bem. Zé Gui, a gente estava comentando justamente isso, né, sobre essa questão da morosidade da justiça e, infelizmente, tragédias acontecem aqui no país e a gente vê isso, a gente viu o Brumadinho, o próprio Dr. Sebastião comentou a questão aqui do crime em São José dos Campos, 15 anos desse crime. É preciso se agilizar mais, né, a justiça aqui no país e deixar tanta morosidade aí atrapalhar as investigações, né? É isso aí. Obrigado, doutor Sebastião. Até a próxima. Bom dia para vocês, excelente quarta-feira com um solzinho raiando aí para aquecer mais um pouquinho, né? Até mais. Tchau, Obrigado, tchau. doutor.